dia, hoje é 29 de novembro, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Esse podcast é um oferecimento do Ensino Einstein. Investir no próprio sucesso é o que diferencia os verdadeiros líderes. Conheça os programas de gestão do Ensino Einstein e leve sua carreira a um novo patamar. São cursos de atualização, pós-graduação e MBA com abordagem inovadora e que contam com a experiência dos profissionais do Einstein. Acesse gestão.ensinoeinstein.com e torne-se um líder de referência na saúde. Bom dia, caras ouvintes e caros ouvintes. Eu estou de volta. Para quem tá chegando hoje e não sabe onde que eu tava, que eu tô de volta, eu tava sem voz. E agora eu tô com uma semi-voz que pode ser que ela assuma ao longo do episódio. Se você, assim como eu, compareceu a um dos grandes shows deste último final de semana, talvez você também esteja se recuperando. Ontem, Isabela Fleischmann apresentou este episódio, pois ela tinha 75% da sua voz, enquanto eu tinha menos 32%. De qualquer maneira, estamos aqui de volta, prontos para falar sobre várias notícias para vocês. E hoje a gente tá aquele cheirinho de notícia bem Faria Limer, bem mercado econômico. Mercado econômico, olha que eu acho, bem mercado financeiro. Você que não entende muito aí dessas coisas, é hoje que você vai sair entendendo, porque temos coisas bem interessantes que aconteceram e que movimentaram o mercado. Como diz um amigo que estava aqui em São Paulo para os shows da Taylor Swift, ele que não é de São Paulo, ele foi na Faria Lima, olhou e falou assim, é aqui que o mercado reage? Eu falei, é aqui que o mercado reage. Ele falou, as pessoas estão reagindo, reage o mercado. Aí ninguém reagiu. Tomara que você tenha dado risada na hora, foi muito engraçado. Talvez agora não tenha parecido. Eu já me enrolei, né? Sobre o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre como os bancos de Wall Street estão disputando talentos especializados em inteligência artificial para remunerações de até $900 mil ao ano. Quanto é isso em mensal? Vamos usar a calculadora para fazer este cálculo. Também vamos falar sobre o Charlie Munger, que era braço direito de Warren Buffett e que morreu aos 99 anos. Vou te contar quem foi esta personalidade ícone entre os investidores. Também vamos falar sobre como a Vibra recusou a proposta de fusão da Eneva, citando relação de troca injustificável. Uma fofoquinha de negócios para você digerir nesta manhã de quarta-feira. E ainda uma entrevista bônus, e é por isso que esse episódio está com meia hora, não se assuste. Uma entrevista com a CEO da Kantar Ibope Media. Isso mesmo que você ouviu, Ibope, audiência. Vamos te explicar como é que eles medem a audiência do que você assiste na sua casa e de como eles estão de olho nas novas tendências do comportamento de nós brasileiros em relação ao que a gente assiste e ao que a gente deve assistir no ano que vem. Se você gosta muito da Bloomberg Linha, se você tem interesse em acompanhar o mundo do mercado financeiro e da economia, e lá se vai a minha voz, acompanha a Bloomberg Linha em todas as redes sociais. Você pode também me seguir no Instagram, ana.sieds, e também seguir a Isabela Fleischmann. Isabela Fleischmann. Esse é o Instagram dela. No mais, Isa Fleischmann, aliás. No mais, vamos às notícias. Espero que a sua quarta-feira esteja começando aí com o pé direito. Se inspirado pela matéria que foi lida pela nossa grande Isabela nesta terça-feira sobre os personal trainers da Faria Lima, você agora está na sua academia malhando, então venha conosco para saber sobre mais esta notícia aqui interessantíssima para você e para quem é formado em áreas de tecnologia, já que por meses os bancos americanos estão disputando para atrair os melhores talentos de inteligência artificial para os seus quadros de funcionários. E o Goldman Sachs está saindo em desvantagem, hein? O gigante de Wall Street viu uma saída de 60 pessoas para concorrentes como Morgan Stanley e o Citigroup nos últimos 12 meses, a maior perda entre os seus maiores rivais, de acordo com dados compilados pela consultoria Evident. O Bank of America, que perdeu 55 funcionários, sofreu o segundo maior êxodo, enquanto o Wells Fargo teve o maior aumento líquido com 130 pessoas indo trabalhar lá, hein? Embora as saídas representem uma pequena quantidade entre os milhares de funcionários da inteligência artificial que estão empregados nestes bancos, os dados fornecem uma visão do quão intensamente competitivo se tornou o cenário para os talentos dessa área. Funcionários com funções de dados, análise e inteligência artificial podem estar entre os mais bem pagos em qualquer empresa, me levando a questionar por que raios eu estudei jornalismo.
A remuneração média, que inclui participação anual nas ações das empresas para funcionários em tais funções nos Estados Unidos, foi de $901 mil no ano passado, que é o equivalente a $75 mil por mês. $75 mil por mês? Deixa eu abrir minha calculadora. Vezes 4,85, vai. É um salário de R$363 mil por mês. Enquanto os funcionários na Europa, com tal experiência, levaram para casa 676 mil no ano, o que dá 56 mil euros por mês, vezes 5,2, R$290 mil num mês. Pela sua análise, a Evident examinou funções no desenvolvimento de inteligência artificial, gestão de risco de modelos, engenharia de dados e desenvolvimento de software. Os dados não capturam a contratação de talentos de inteligência artificial pelos bancos de universidades e consultorias. O Goldman Sachs, por exemplo, perdeu 106 funcionários para os concorrentes. Isso, contudo, é apenas uma pequena fração dos quase 46 mil que o banco tem globalmente. Certamente tem contratado e feito investimentos na busca para atrair os principais talentos nessa área. Fica aí meu conselho, então, para você que é da área de tecnologia. Meus parabéns, na verdade. Muito meus parabéns. Charlie Munger, companheiro e contraponto de Warren Buffett durante quase 60 anos na Berkshire Hathaway, morreu nesta terça-feira aos 99 anos. Ele morreu num hospital da Califórnia, segundo a empresa em comunicado, no fim da tarde. Ele morava há algum tempo em Los Angeles. Advogado de formação, Munger ajudou Buffett, que era 7 anos mais novo que ele, a criar uma filosofia de investimento em empresas com foco no longo prazo. E é exatamente por isso que você pode decorar este nome, caso você não o conheça, para levar para os seus colegas de trabalho e fingir conhecimento de causa. Sob a sua gestão, a Berkshire teve uma média de ganho anual de 20% de 1965 a 2021, que é quase o dobro do ritmo de valorização do índice S&P 500. Décadas de retornos compostos transformaram essa dupla em bilionários e heróis populares entre os investidores de todo o mundo. Munger foi vice-presidente da Berkshire e um de seus maiores acionistas, com ações avaliadas em cerca de 2,1 bilhões de dólares em 2 de março de 2022. O seu patrimônio líquido geral era de cerca de 2,5 bilhões de dólares no início de 2023. Nas reuniões anuais da empresa em Omaha, no estado de Nebraska, onde ele e Buffett cresceram, Munger era conhecido por repreender os excessos corporativos. À medida que a fama e a riqueza de Buffett cresciam, dependendo do preço das ações da Berkshire, ele, por vezes, o homem mais rico do mundo, o valor de Munger, como uma verificação da realidade, também aumentava. Eu me pergunto o que ele falaria sobre as remunerações de 363 mil dólares por mês de Wall Street. Eu ainda tô com esse número na cabeça. Vamos agora para uma fofoquinha do mundo de negócios para a gente digerir aqui juntos e entendermos melhor sobre o que as pessoas engravatadas ficam falando por aí. A Vibra Energia, que é a ex-BR Distribuidora, rejeitou oficialmente no início desta terça-feira a proposta de fusão apresentada pela Eneva no final do domingo. Segundo o fato relevante, o documento apresentava uma relação de troca que a empresa classificou como injustificável. A proposta original, agora recusada, apresenta o plano de uma fusão de iguais, ainda que a Vibra tenha um valor na Bolsa Brasileira cerca de 25% superior ao da Eneva e uma estrutura de capital mais saudável, com menor alavancagem e indicadores operacionais superiores, nos trazendo uma inspiração de ser mais Eneva nessa vida e tentar uma fusão de iguais com pessoas que são claramente 25% superiores a nós, mas a gente não levar isso em consideração, pois temos um ego bem desenvolvido. No documento ao mercado nesta terça-feira, que é assinado pelo VP de Finanças, Compras e IR da Vibra, o Augusto Ribeiro Júnior, a empresa diz que pretende manter, abre aspas, a estrutura de capital dentro dos melhores padrões, sem com isso sacrificar a distribuição de dividendos e o crescimento da companhia, fecha aspas. Ele diz que, neste contexto, o Conselho de Administração analisou a proposta e acredita que a relação de troca indicada é injustificável. Fica evidente que os termos de troca propostos para a combinação pretendida pela Eneva não possuem qualquer atratividade para os acionistas da Vibra. Imagina tomar este fora. A proposta de fusão da Eneva com a Vibra, que criaria uma gigante com valor de mercado combinado de cerca de 50 bilhões de reais, pode resultar na terceira maior empresa de energia do país.
O racional por trás do negócio visa principalmente as oportunidades em transição energética, mas também abrange uma ambição da Eneva de se perpetuar no mercado e melhorar a sua estrutura de capital. E depois de desenvolver o seu fora na Eneva em uma grande carta neste fato relevante, a Vibra, no entanto, não fechou as portas de forma definitiva para um eventual acordo, mostrando que sempre há espaço para aceitar a melhora nos outros, antes de você, de fato, dar um pé na bunda deles. A empresa disse que estará atenta a uma eventual nova manifestação da Eneva, caso seja do seu interesse melhorar significativamente os termos apresentados, detalhando elementos necessários para o bom entendimento de uma eventual nova proposta de combinação. Eu comecei a rir porque eu realmente agora estou imaginando as duas empresas se relacionando e a Vibra dando um fora na Eneva, mas falando que se ela melhorar, daqui a algum tempo a gente conversa. Mas aí o que me leva a pensar que talvez a Eneva volte com uma carta com a letra da música Baba Baby da Kelly Key escrita no fato relevante em vez de uma contraproposta. Aguardemos as novas manifestações da Eneva. E agora, para deixar a sua quarta-feira ainda mais especial do que ela já é, sendo apenas uma quarta-feira em que você está quarta-feirando, vamos deixar aqui uma entrevista que eu, essa que vos fala, fiz com a CEO da Kantar Ibope Mídia, a Melissa Vogel, sobre os padrões de consumo de mídia dos brasileiros. Há muitas coisas surpreendentes nesta entrevista. Por exemplo, eu vou deixar uma pergunta aqui para você. Você acha que nós brasileiros consumimos mais plataformas de streaming, TV aberta, TV fechada ou YouTube quando estamos em casa? Com base na sua experiência e na sua vivência, responda aí na sua mente e você terá, em alguns minutos, a resposta dada pela Melissa nessa entrevista, em que a gente também aborda sobre o futuro dessas plataformas com o aumento dos preços e também um pouquinho sobre as consequências da greve dos roteiristas lá nos Estados Unidos para a produção de novos conteúdos. Sim, isso já está te afetando e você pode nem estar percebendo. Fique agora com a nossa entrevista e depois fique para o final para a leitura dos comentários. Então, entrando um pouquinho aí nos resultados que vocês obtiveram nas últimas pesquisas, né? A gente consegue traçar um panorama geral do que é o consumo de mídia do brasileiro agora em 2023? Puxa, a gente consegue, aí sempre com recorte aqui falando de dentro de casa, né? Então, algumas informações que são super relevantes, né? E eu até vou te atualizar um pouco do que está no relatório, porque eu já tenho dados mais atuais, né? Então, hoje, dentro de casa, 75% do tempo do consumo vai para a TV analógica, né? Para o conteúdo analógico, e 25% do tempo vai para qualquer consumo digital, né? Se eu falasse só da tela grande da TV, eu estaria falando de 87% para a TV e 13% para o digital. Essas informações são interessantes porque, além dela me dar o alcance, ela está me dando também o tempo de consumo, né? Porque muitas vezes, de acordo com o formato, né, você consome mais ou menos tempo, né? Então, você tem uma composição de telas, né? Geralmente, quem consome na tela pequena, no celular, vai estar consumindo menos tempo do que quem consome na tela grande. Então, a gente começa a entender toda essa dinâmica também do consumo dentro de casa. Então, hoje, mais de 90% do tempo também de qualquer conteúdo de vídeo também vai para a tela grande e não para a tela pequena. Não é que as pessoas não consomem na tela pequena, você tem muita gente sendo impactada, mas em relação ao tempo, o tempo ainda, né, de engajamento e que fixa dentro de casa é a tela grande. É na tela grande. E esse primeiro dado que você trouxe, 75% consomem, são mídias analógicas, né? Isso quer dizer, por exemplo, canais de televisão. A gente não está falando de plataforma de streaming, então. Não, TV aberta e fechada, tá? 75% do tempo. Do tempo é mais na TV aberta e fechada, enquanto que 25% é nas plataformas de streaming, seja em tela grande, seja em dispositivo móvel. Agora, claro, se a gente tem uma outra visão, vamos mudar um pouco o enfoque aqui, vamos falar um pouco do enfoque do vídeo, né? Do vídeo como alcance, mais do que como tempo de consumo, né? Enquanto você tem a TV linear, né, em uma semana atingindo 78% das pessoas, então, numa semana você tem 78% das pessoas assistindo TV linear. Com vídeo online, você tem um número grande também. Em uma semana, 51% das pessoas consomem o vídeo online. Então, ou seja, no final das contas, o que está acontecendo? As pessoas estão
trafegando e navegando de uma plataforma para outra com uma super facilidade, né? Então, é como se ela nem percebesse mais aonde ela está, né? Se é analógico, se é digital. Então, acho que essa é uma mudança importante aí, no comportamento das pessoas. Perfeito, que ela não diferencia mais quando ela está assistindo TV aberta e quando ela está assistindo a plataforma, a TV fechada, a plataforma de streaming, acaba sendo tudo consumo de conteúdo. Isso. E isso é super bacana quando a gente começa a pensar por esse lado, porque você começa a entender os movimentos que os próprios canais de televisão fizeram, né? De uma ressignificação do que é a TV, né? Porque a TV agora também está em todo lugar, né? E aí, quando a Sim. gente olha para esses 25% das plataformas de streaming, né, a gente consegue discriminar quais são as mais acessadas? A gente tem aí, né, plataformas, né, de vídeo de diferentes modelos e perfis, né? Então você tem YouTube, TikTok com grande destaque, YouTube nas duas telas, né? Tanto na TV, na tela grande, como no mobile. TikTok aparece com destaque mais no mobile, a Uhum. maioria do TikTok é no mobile. Depois aparecem os players, né? Como Netflix, Globoplay, Amazon Prime, HBO Max, mais ou menos nessa sequência que eu trago para você. Uhum, mas muito interessante saber que YouTube ele tá acima das outras plataformas tradicionais de streaming, né? Acho que o próprio YouTube foi se transformando ao longo dos últimos anos para conseguir se encaixar dentro desse tipo de conteúdo. E aí a gente consegue saber também que tipo de conteúdo que é consumido, no sentido de canais infantis, programas de esportes, entretenimento, seriados. Hoje, quando a gente fala, né, dessa medição eletrônica do consumo, eu ainda não tenho detalhamento por tipo, de consumo. Para TV aberta eu tenho, mas para todas as plataformas, nós não temos, né? Mas eu posso te pincelar um pouco, em relação ao hábito de consumo, né? A gente, durante muito tempo, a gente sempre imaginou que uma coisa substituiria a outra, né? A gente costuma até brincar aqui ultimamente, eu gosto muito desse conceito, que a gente entra numa era, né, que não é mais a era eh, do or, né? Não é do ou, né? Não é uma coisa ou outra, é do and, né? É uma coisa e outra, né? Então, é super engraçado esses movimentos, porque a gente vê ainda muita gente, isso vai seguir por muito tempo, buscando aquilo que é inédito ao vivo, né? Então, o inédito nem sempre inédito é ao vivo, né? Pode ser um capítulo novo da série, pode ser uma novela, tal. Então, pode ser um reality show. Então, essa questão do linear, né, que te permite, né, ter um horário certo para assistir alguma coisa, porque você vai ter a preferência de ser o primeiro, né, ou vai estar vendo aquilo de uma maneira inédita ou ao vivo, ainda é muito predominante e faz uma diferença muito grande, principalmente para a televisão, né? Olha Então, que aí eu estou interessante, falando, você né? ser o primeiro ali, o exclusivo, ai, ninguém viu isso aqui ainda, eu tô vendo, ou tô vendo junto com as outras pessoas pela primeira vez, Isso. isso torna o conteúdo mais relevante. Em algumas situações, sim. Por quê? Porque consumir vídeo é hábito social, né? A gente tem uma média de quantas plataformas o brasileiro assina? Eu tenho essa média. E essa média hoje é uma média que beira entre 1,5 e 2, tá? 1,5, Hoje, 2. entre os que assinam, tá? Porque se Hum, você pegar toda a população, esse número seria menor, porque tem gente que não assina, né? Então, hum, essa é a média atualmente. E é interessante a gente ter essa, essa média, porque mostra para a gente que o consumidor brasileiro ele está preparado, né? E ele quer conteúdo, ele quer informação. Ao mesmo tempo, ele encontra também muito conteúdo em plataformas não pagas, né? Então, acho que essa é uma grande discussão da indústria e a gente acha nos nossos relatórios, né, de previsões que o próximo ano vai ser um ano importante para a definição de modelo de negócio. por quê? Porque, no final das contas, assim, não só o Brasil, o mundo inteiro, tá? Ele anda muito sensível a custo e a preço, né? As Certo. assinaturas passam a ser caras, né? Para o consumidor poder lidar com tantos players. Então, tem uma outra coisa que entra nessa conta, que é como financiar tanto conteúdo de boa qualidade. Seguramente, a gente vai ver movimentos de mais publicidade ou mais associações com marcas ou projetos, né, de parcerias, e-commerces, para poder trazer, então,
mais reforço para poder financiar esse modelo. Então, a gente entende que cada vez mais modelos híbridos, né, entre assinatura e conteúdo em troca de publicidade, vão fazer parte desse cenário, desse ambiente. Tem o consumidor, ele é sensível ao aumento de preços? A gente consegue observar uma saída de assinantes, por exemplo, numa determinada plataforma que tem aumentado um valor significativamente? Eu não vou te falar de uma específica plataforma, mas a tendência diz que existe sim possibilidade desses assinantes tomarem outras decisões, e uma delas pode ser exatamente o preço, claro. E aí cabe a cada plataforma, né, de streaming de conteúdo, trabalhar com esse assinante de uma maneira até inovadora e criativa, né? Entendendo qual que é o conteúdo exclusivo que ele quer, como é que eu uso os meus dados para trazer para os dados, né, de navegação, de acesso, tal, trazer conteúdo mais relevante para esse assinante. Como que a gente, por exemplo, consegue fazer parcerias, né, com outras plataformas, né? A gente vê plataformas em segmentos diferentes se associando para oferecer o melhor conteúdo para o cliente. Como é que eu ofereço pacotes premium e pacotes com valores inferiores, ou porque ou definido, né? Ou pelo cardápio de conteúdo ou definido por publicidade. Então, existem combinações aí, e eu tenho visto a indústria bastante criativa para conseguir manter esses assinantes e manter o negócio rentável, né? Porque produzir bom conteúdo custa muito caro, né? Perfeito, não tem como você colocar uma produção aí de alta qualidade oferecendo de graça. É o que a gente tem visto essas grandes plataformas aumentando os preços, né? Até movidas aí a inflação ainda em alta, tanto lá fora quanto aqui no Brasil, apesar de aqui estar um pouco mais controlada. Mas a gente tem visto sucessivos aumentos de assinaturas, assim, mas é muito interessante saber que a plataforma de streaming, ela não ocupa tanto lugar nos lares brasileiros quanto eu pessoalmente, pelo menos, achava que ocupava. A TV aberta ainda tem uma força muito grande, né? Então, e é interessante porque eles começam a conviver, né? Dentro desse mesmo ambiente, como eu falei, de uma maneira muito natural. Mas se a gente olhar, né, o Brasil, ele é um país, né, que teve, né, assim, tem essa cultura, né, da mídia, do consumo de vídeo e tal. E quando você olha para o Brasil e que em uma semana, né, você tem metade da população consumindo algum tipo de vídeo online em casa, é muita coisa, né? Claro que o número do consumo de TV é um pouco maior, mas já existe aí uma evolução e uma adaptação do brasileiro a estes novos modelos e que vem andando a galopes, né? Então, acho que é interessante porque, no final, é opção de qualidade, de bom conteúdo para todo mundo e opção de negócio para as marcas também. Então, tem uma combinação bem poderosa aí. E espaço para todo mundo, né? Porque quando a quantidade de plataformas que você tem, o seu público, você consegue atingir exatamente quem você quer de uma maneira muito segmentada. E tem alguns exemplos que eu acho que são super bacanas, né? Quando você olha essa possibilidade de escala de conteúdo local para atender um público local, mas também para chegar em outros países, né? Quando a gente imaginaria, né, há uns anos, que a gente conseguiria ter acesso aqui no Brasil a conteúdos coreanos, turcos, Novelas né? turcas, sim. Isso, não, e outra coisa acontecendo também, né? O próprio conteúdo brasileiro também sendo exportado, né? Claro, historicamente, as novelas brasileiras já foram exportadas há anos, né, para outros países, né? Mas agora a gente vê as plataformas também produzindo séries, exportando também as séries, e qualquer pessoa em qualquer lugar consegue acessar. Então, eu acho que essa diversidade, né, de conteúdos e plataformas são interessantes para democratizar esse consumo mesmo. É isso. Inclusive, acho que a pandemia foi um momento ali de concentração. Dizem que muitas pessoas descobriram essa possibilidade, né? Você tá confinado dentro de casa, o seu catálogo ali de produções que já são familiares a você fica um pouco mais escasso pela menor produção, e você acaba acessando outros conteúdos e percebe como é fácil você assistir um filme
não sei, um filme chinês no idioma que você quiser, com a legenda que você quiser. Aham. E uma outra coisa interessante, né? A gente, no nosso relatório também desse ano de tendências e previsões, uma das coisas que é qual que foi o efeito e qual será o efeito da greve de roteiristas, né? De Hollywood, né? A gente, não só de Hollywood, mas Estados Unidos e tal, a gente teve aí uma diminuição de produção de conteúdo, né? E a hora Olha que só. tem uma diminuição de produção de conteúdo, a gente começa a sentir esse ano e no próximo muitas séries, né? Aí com intervalo, com break. Então também tem um resgate de conteúdo do passado, né? Então é Perfeito, interessante porque essas porque novas não estão surgindo, então essas mais antigas estão sendo resgatadas. isso. Então, assim, é interessante porque assim, a quantidade, né? As bibliotecas da plataforma são muito Infinito. extensas, né? Então, quando você vê até os próprios canais de televisão, né, criando canais na plataforma de streaming para resgatar produções antigas, novelas antigas também, é super interessante. Então, você consegue resgatar, né, novelas antigas, seriados antigos, como, por exemplo, Friends, qualquer um deles, que eles são disponíveis. Então, acho que essa coisa também de resgate da nossa história do consumo de vídeo também é algo que a gente vai perceber aí no próximo ano. Perfeito, Melissa, super obrigada por essa conversa. Daria para a gente ficar aqui 300 milhões de anos, seria mais um conteúdo aí para as pessoas terem que dividir a sua atenção, mas Exatamente. acho que já deu para dar uma boa pincelada assim, sobre as tendências do consumo nos lares brasileiros. Super obrigada pela sua participação. Obrigada, Ana. Foi um ótimo papo. Obrigada pelo convite. It's true, she feel somebody is blue, the vision I gotta do. Tá gravando. Sim, eu tenho essa intimidade com os ouvintes. Alguns eu não tenho, mas aí eles desistem no metade do caminho, eles vão embora e não ficam até aqui ouvindo. Exatamente, só os de verdade estão aqui ainda me ouvindo. Como, por exemplo, todos os fãs de tia Isabela Fermento, ela que voltou para a alegria geral da nação nessa segunda-feira pela minha total e completa ausência de voz. Muito obrigada, Isabela. A Aline disse que estava sentindo saudades da tia Isa. E pergunta onde eu estava sem voz. Aline, estou de volta. O Pedro Henrique comentando a notícia que a Isa leu ontem sobre os personal trainers dos Faria Limers e falando que loucura esses Faria Limers fazem, meu Deus. E o que teria acontecido durante a leitura da primeira notícia? Coisa do vizinho? Tu mandou um aqui na firma? Isso entrega a idade, hein? É verdade. Isabela, às vezes ela tem... Isabela é um híbrido entre tiazona e 100% Gen Z. Às vezes ela é bem Gen Z, mas às vezes ela é bem tia. A Graciele pede um feliz aniversário na quinta-feira, que quinta-feira é aniversário dela, então eu não estou te dando feliz aniversário ainda, Graciele. Mentira, eu vou te dar, mas aí você só escuta na quinta-feira. Se você chegou até aqui agora, você para, pula, e aí na quinta-feira você coloca feliz aniversário. Porque se você escutou agora, tem um negócio que pode dar azar, né? Mas não vai dar. Feliz aniversário. O Alisson disse que se falou mindset, ele já desconfia que seja picaretagem. Fica aí. O Alea BR diz que gostou do episódio sobre os personal. A Letícia diz que riu da descrição dos trabalhos dos personal trainers. E o João agradece, diz que faz educação física, adorou o tema, pede para que a gente traga mais assuntos sobre esse. Também o Elickson dá uma sugestão de dedicar episódios mais longos com temáticas uma vez por semana. Muito bom. Titia Isa com episódios com temas econômicos e a tia Ana Carolina com notícias semanais. Eu gostei dessa sua ideia, Elickson. Gostei. Vamos levar aqui para o conselho e retornamos. Eu gostaria agora de fazer um momento especial aqui para homenagear uma ouvinte. Eu vou homenagear uma ouvinte que fez uma pulseirinha da amizade para mim e para Isabela. Ela estava a caminho do aeroporto e ela mandou a pulseirinha da amizade porque ela veio para São Paulo para o show da Taylor Swift. E aí hoje, que ela estava voltando para o seu estado natal, ela fez questão de mandar essa pulseirinha, uma para mim e uma para Isabela. Amabile, você é uma amada. E ficou muito fofa essa pulseirinha, agradecemos de coração. Achamos uma fofura tremenda você ter feito isso. E a próxima vez que estiver em São Paulo, vamos tomar um café para que a gente também possa te entregar uma pulseirinha. Isso vale para todos vocês ouvintes. Também queremos fazer pulseirinha da amizade com todo mundo. Com todos vocês.
Se você não sabe o que é a pulseirinha da amizade, é um grande símbolo entre os fãs da Taylor Swift. Mas pode ser entre grandes fãs da amizade. Da Bloomberlinia. Tem uma comentarista ao vivo hoje aqui no estúdio, não sei se vocês estão ouvindo. Ela falou grandes fãs da Bloomberlinia. Então, no mais, é isso aí. Um grande abraço, grande beijo. Nos ouvimos, vemos, lemos amanhã. Até mais.